Bom dia a todos. Hoje eu espero, eu falei domingo passado que eu ia terminar a mensagem em Daniel, mas eu tenho mais 2 assuntos para serem tratados aqui, que trata do capítulo 5 e do capítulo 6, né? Eu só quero lembrar os irmãos daquilo que foi falado anteriormente, né? Vamos dar aqui rapidamente os temas, os pontos centrais dessa mensagem. O ponto central, na realidade, é a vitória que vence o mundo. Mas nós temos aqui 6 assuntos que tratamos um por um. Temos a base da fé, falei sobre isso, o alicerce de tudo é obediência. Nós vivemos hoje num mundo que desconhece o que a Bíblia quer. Nós temos hoje um chamado povo crente, que largamente, irmãos, não estou falando da totalidade, tem os verdadeiros crentes, mas largamente desconhece o Deus da Bíblia. Vivem de emoção, vivem de festa e fazendo o que querem fazer. A segunda, nós vimos, e obviamente vimos, como Daniel no capítulo 1, houve um propósito definido: obedecer a Deus, custe o que custar. Foi essa santa determinação na vida desse homem, ele e os 3 amigos. Pronto, isso é a base. Em segundo lugar, nós vemos a glória da fé, que foi ali quando Nabucodonosor teve aquele sonho, e foi um pedaço terrível para o grupo de funcionários públicos ali no palácio, né? Na corte babilônica, porque o rei era terrível, e ele mandou matar todos os sábios, só porque eles não revelaram o sonho, e nem tampouco, obviamente, puderam interpretar. Era pior isso, né? Então Deus levantou Daniel e mostrou a glória de Deus. Quando Deus deu a Daniel, depois de oração e luta, ele deu a Daniel o sonho e a interpretação. Eu lembro vocês que isso aqui foi um ponto importantíssimo para a organização do livro e para mostrar a glória de Deus na Babilônia. Foi muito importante, irmãos. O nome de Deus é o que mais importa. Não é importante a minha igreja, não é importante o bem pessoal nosso, o que importa em tudo é a glória de Deus. Então, se eu não estou fazendo isso, mais preocupado comigo, então não estou glorificando aí. Deus não está atrás do nosso bem, nosso bem-estar físico aqui. Nós estamos no mundo para servi-lo. E Daniel e os 3 amigos mostraram isso. No terceiro capítulo, nós vimos a visão da fé. A fé vê o invisível. Foi quando Nabucodonosor fez a estátua, e exigiu que todos adorassem a estátua. Eu já expliquei sobre isso e não precisa mais explicar, né? Com Daniel, os 3 amigos. O enfoque aqui são nesses 3 homens de Deus. Quando eles ficarem em pé, eles dizem: nós não vamos adorar, nem que sejamos jogados na fornalha. E o que aconteceu ali? Nós temos a visão da fé. A fé vê Deus e pronto. Eles não tiveram medo. Se morrer, morreu, né? É assim que a fé é determinante, né? Vamos então ao último assunto que vimos, foi a conquista da fé. Olha, queridos irmãos, quando a fé é relutante, é incredulidade. Se você, fica relutante na vida, com dó de você mesmo, você não tem vitória. Não tem. Não adianta. Se nós tivermos dó de nós, achando que Deus está pesando demais na vida da gente, nós não vamos adiante. Trava tudo, trava as mãos, a boca, os pés, nós não conseguimos falar, andar, adorar a Deus, assim não. Começamos a inventar coisa na vida, que não existe, tá?
E é perigoso isso. Então, a conquista da fé foi o seguinte, foi a derrota da incredulidade. Tá? Então, eu vejo hoje muitos crentes que são derrotados pela incredulidade. O mundo chega e diz, oi, tudo bem? Vem para cá. E ele chega, não querem obedecer a Deus. Então, vão atrás do mundo. Então, o que aconteceu aqui foi a firmeza da fé, fez com que Deus mostrasse a Nabucodonosor que o reino é dele. Está vendo, irmãos? Olha aqui, aonde deve chegar a nossa fé, é que os ímpios devem prostrar perante o nosso Deus. Jesus diz para nós não temermos eles. Se você teme os ímpios, fica com medo do que eles falam, você não pode ser um crente. Daniel não teve. Chegou a hora de Deus mostrar para Nabucodonosor, e foi um ato de misericórdia de Deus. E Deus mostrou para ele, com graves consequências para o rei, graves. Ele só não foi para o inferno, morto ali, porque Deus teve compaixão dele. Mas ele ficou 7 anos como um animal no mato. Depois Deus condescendeu-se dele, teve misericórdia dele e trouxe de volta. E o final, queridos irmãos, do capítulo 4, é um final majestoso, porque nós vemos um pagão com os lábios santificados, glorificando a Deus, um homem que honrava ele mesmo, um homem egoísta, um homem cruel, que colocou ídolos para todo lado, adorava os seus ídolos, mudou o nome de Daniel, os 3 amigos, para combinar com a divindade deles. Então Deus cortou aquilo, e ali estava um homem com novidade nos lábios, glorificando o Deus de Daniel. Impressionante. Esta é a conquista da fé. Eu tenho salientado isso, por qual razão, queridos irmãos? A razão única e exclusiva é a seguinte: se nós quisermos que os pecadores venham a Cristo, nós quisermos que as almas sejam salvas, nós temos que ter um modelo de fé que suplanta tudo, irmãos, tá? Que vence tudo. Se nós formos tímidos, qualquer coisinha nós abandonamos o Senhor, não damos valor à Bíblia, abandonamos a igreja, nós não servimos para as grandes conquistas de Deus na face da terra. Não. Tá? Muitas pessoas hoje estão dizendo que são melhores do que os crentes. Tá? Estão aí dizendo, olha, nós somos crentes em casa mesmo, nós somos a igreja, eles falam isso. Tá? Por quê, irmãos? Porque faltam homens e mulheres que têm aquele som de uma fé que não murcha, que não volta atrás. Aqui, quem é o Deus da Bíblia? Nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que Ele quer. É Ele que é dono da nossa vida. Então foi assim com Daniel, deve ser assim conosco também, irmãos. A fé de Daniel é a fé sua. É a sua fé. É a minha fé. A não ser que eu não seja crente. Tá? Então lembre bem. Você fala, pastor, eu nunca passei por isso que Daniel passou. Não se preocupa não. Porque no momento difícil, no momento de prova, Deus mostra como a fé é vibrante. Tá? Porque essa fé que você tem, irmão e irmã, ela não vem da gente, ela vem de Cristo. É Cristo em nós. Tá? Então, vamos lembrar disso. Hoje eu quero passar para o capítulo 5 e o capítulo 6 para encerrar. Mas antes de passar, deixa eu mostrar 3 coisas importantes do trabalho de Deus na face da terra. Segure Daniel aí no capítulo 5 e vão comigo para João, capítulo 14. João, capítulo 14. Onde diz, capítulo 14,
É o capítulo 16, irmãos. Ok, capítulo 16. Versículo 7, 8 e 9. 10 e 11. Muito bem. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora guarde essas 3 coisinhas aí, porque elas são, vamos dizer, eu diria a trindade dos feitos de Deus na terra. Muitos pastores pensam aqui que é salvação, mas não é. É convencer o mundo, não os salvos. O mundo de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Não está falando de misericórdia, não está falando de graça, está falando de 3 coisas que são feitas aqui na terra. Tá? Agora, eu vou ler os versículos seguintes que eu mencionei para os irmãos, porque eles importam. Olha, do pecado, porque o mundo não crê em Senhor, então não está tratando de salvação. O mundo crê em Deus? Não, o mundo não crê. O mundo é incrédulo. O mundo tem seus ídolos. Tá? Não está tratando de salvação. Segundo lugar, do pecado, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O que é que ele quer dizer com isso aqui? É que o Senhor ia sair e a justiça. Está vendo? Depois que Jesus saiu, quem está vendo Jesus? Eu não vejo. Ninguém vê Jesus. Ninguém aqui vê. Está vendo? O Senhor saiu. Então a saída, a invisibilidade de Jesus Cristo é um terror para o mundo. Você lembra quando o Espírito Santo desceu? Os discípulos começaram a pregar, foi um terror para Jerusalém. Eles pensaram que Jesus estava morto. Mas agora, nos crentes, Cristo aparece. Está vendo? Então, quando você é crente, você está transmitindo Cristo na sua vida. Tá? Cristo é em vós. Isso é aterrorizante para o mundo, porque eles odeiam Cristo. Tá? Lembra que Jesus falou? Eu já mencionei isso muito para os irmãos. O mundo vai odiar vocês porque primeiramente me odeia. Vocês serão perseguidos por causa da justiça. Então, se aquela irmã ali, ninguém gosta dela como crente, como pessoa do mundo normal, parentes, amigos, tudo, gosta. Mas como salvo em Cristo, não. Por quê? Porque essa irmã carrega consigo a justiça de Cristo. E o mundo não gosta. O mundo gosta da justiça do mundo. Tá? Mas notem, queridos irmãos, em terceiro lugar, do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Olha que Deus trata aqui de 3 coisas importantíssimas: do pecado, da justiça, vista nos crentes, e que o mundo odeia, e do príncipe do mundo. Ele está derrotado. E o príncipe deste mundo já está julgado. Então não tem rei nenhum, não tem poder nenhum que possa abalar o Deus da Bíblia. O mundo é chefiado pelo diabo, queridos irmãos. Tá? Então essa liderança mundana está derrotada. Então aqui, Jesus está passando para os seus discípulos e para nós um ensejo incrível. Não sejam moles, ele está falando. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu sou. Tá? Se não for meu Deus, eu sou um homem cheio de medo. Se não fosse o meu Senhor, quem seria eu? Se não fosse Deus, quem seria um Daniel e os 3 amigos? Tá? Então, queridos irmãos, decorem bem: pecado, justiça e juízo.
porque essas três coisas sempre vão aparecer. Agora, presta atenção que eu quero orientar vocês aqui. Quando Deus está operando em salvação, o que é que ele tira aqui da lista dos três? Ele tira o pecado. E no lugar de pecado, ele coloca misericórdia. Eu vou levar vocês, porque eu acho que isso é um ponto importante para entender Daniel. Vamos comigo para Jeremias 9. Agora vocês voltem para o Velho Testamento e vão comigo para Jeremias 9. Ele diz assim no versículo 23, não, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço o quê? Veja, misericórdia, juízo e justiça. Agora, vocês combinem isso com aquilo que eu li lá em João, capítulo 16. Pecado, justiça e juízo. Quando Deus está lidando com os homens, na questão de salvar, na questão de lidar com os crentes, ele tira a palavra pecado e coloca qual palavra? Vocês podem lembrar. Está aí. Ele põe misericórdia. Está vendo? Então, os irmãos podem perceber que é exatamente isso. Agora vamos voltar para Daniel, porque em Daniel, nós temos as três coisas funcionando ali. Vamos olhar do ponto de vista de João capítulo 16. Pecado, justiça e juízo. Nós temos 6 capítulos que formam a primeira parte de Daniel. Daniel tem 12. A metade de 12 é 6. Os irmãos sabem disso, óbvio, né? Então vamos dar para cada 2 capítulos um assunto desse. O capítulo 1 e 2, pecado. O capítulo 3 e o capítulo 4, justiça. E o capítulo 5 e o capítulo 6, juízo. Se os irmãos olharem, é exatamente isso. Deus sempre lida com os homens na base disso. Então nós estamos vendo outra coisa. Vamos agora deixar João capítulo 16 e pegar Jeremias capítulo 9 e colocar lá em Daniel. Nós temos a primeira coisa, no capítulo 1 e capítulo 2, misericórdia. No capítulo 3 e o capítulo 4, nós temos justiça. No capítulo 5, capítulo 6, nós temos juízo. Deu para perceber? Os irmãos vão perceber isso. Olhe bem, quando Deus está lidando com os homens, na base da incredulidade deles, Deus opera com o pecado deles, lidando com o pecado, porque eles não creem, lidando com a justiça, porque Deus colocou crentes, e eles sabem disso, e a palavra dele, e lidando com o juízo. Quando você vê alguém morrendo, você vê alguém partindo para a eternidade sem Cristo, Deus lidou com ele na base dessas 3 coisas: pecado, justiça e juízo. Agora veja no caso de Daniel, por que Deus lidou com misericórdia na Babilônia? Porque Daniel e os 3 amigos estavam lá na Babilônia. E onde tem crente, tem misericórdia. Os irmãos perceberam a coisa? Onde tem crente, tem misericórdia. Daí aquela irmã, ou aquele irmão, ele está na casa dele, todo mundo na casa dele é incrédulo, não é crente. Como Deus está lidando com ele?
com aquela família? Na base de misericórdia. Tem aquele irmão, o irmão José, ele trabalhava naquela empresa, só ele é crente. O que Deus fez ali naquela empresa? Deus colocou aquele crente para lidar com aquele povo na base de misericórdia. Depois veio a justiça. E enfim vem o juízo. Tá vendo? O juízo sempre vem no fim. Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu estou lançando o alicerce para que vocês entendam a linguagem divina. Tá? Então nós temos isso aqui. No capítulo 1 e capítulo 2, Deus lidou com intensa misericórdia. Ali estavam 4 elementos crentes no palácio da Babilônia, para mostrar a presença e a glória de Deus na fé daqueles homens. Quando chegou lá no capítulo 3 e 4, Deus mostrou sua justiça. Tá? A justiça de Deus. Deus lidou com a idolatria de Nabucodonosor e depois lidou com ele. Você merece o castigo eterno. Você merece o inferno. Só não te mando agora porque eu tenho misericórdia de ti. Está vendo aqui, irmãos? Olha, o que é que o homem merece? O que é que o mundano merece? Ele merece o castigo eterno. E Deus só não mandou Nabucodonosor para estar no inferno agora, com os bilhões de pessoas que já foram para lá, porque ele usou de misericórdia, de justiça. Queridos irmãos, é assim. E agora o capítulo 5, capítulo 6. É impressionante. Vem o juízo. Vem na vida de quem? Na vida do filho de Nabucodonosor, capítulo 5. E na vida daqueles que acusaram Daniel. Está vendo? Juízo. Não brinquem com Deus. A morte dos santos não paralisa Deus. Tá? Não paralisa. Ele está em ação. Então vamos lá. Eu quero passar agora, irmãos, o capítulo 5. Eu quero mostrar para vocês a denúncia da fé. E agora, como nós vamos conhecer isso? Na vida de Belsazar. Nabucodonosor morreu, os irmãos sabem isso, né? Morreu como um crente. Porque ninguém pode glorificar a Deus com seus lábios se não for uma pessoa crente. Né? Ninguém. Agora, queridos irmãos, o que acontece depois? Nós sempre pensamos que porque aquela irmã é crente, a família toda vai ser. Nem sempre é assim. A conversão de Nabucodonosor não resultou na conversão do filho dele. Está vendo aqui? Nem sempre. Às vezes Deus quer, ele opera assim. Ele faz com que a fé promova um avivamento. Pessoas da família se convertem também, toda a família. Aconteceu milhares de vezes já. E aquela irmã se converter, ou o homem se converter, e Deus salvar toda a família. Foi assim com aquele carcereiro. Será salvo tu e tua casa. Foi assim com aquele Cornélio lá em Atos, né? Que ele se converteu e toda a casa dele se converteu também. É maravilhoso isso, né? Mas nem sempre. Quando Nabucodonosor desocupou o trono e passou para o filho, lembra bem, o plano de Deus é imutável, irmãos. Cortou a cabeça de ouro. Lembra? O filho pensou que continuava a cabeça. Mas a cabeça era de Nabucodonosor. Nabucodonosor representou Babilônia. Lembra que Daniel falou, tu és o cabeça de ouro? Depois de ti. Então nós estamos lidando aqui, naquele capítulo 2, com reinos, irmãos. Então, cortou cabeça de ouro, cortou Babilônia. Está vendo? Entrou Belsazar, porque era costume. Um rei morre e um filho sucede. Ele foi o sucessor do seu pai. Só que ele entrou para desafiar Deus.
Belsazar entrou no reino para dizer o que seu pai, no fim, não disse mais. Arrependido. Está vendo? Conversão de um homem não significa conversão de um filho. Né? O que ele fez? Nabucodonosor foi, e olha, para dar início ao seu reino, um reino de maldade. Ele começou como? Pegou todos os utensílios. Olha o desafio a Deus, irmãos. Tá? Os irmãos lembram que quando Judá foi levada cativo para a Babilônia, o país lá, o povo judeu, levou todos os utensílios sagrados do templo. Todos os utensílios, irmãos, copos, tudo de ouro, tudo bonito, tudo foi levado para a Babilônia. Deus usou Babilônia para guardar os utensílios, está vendo? Para proteger, porque ele ia castigar Jerusalém. Iam ficar esses utensílios 70 anos lá. Não é para tocar. E depois Deus mandaria de volta. E de fato mandou, através do rei Ciro, no reinado que veio depois. Lembra? Cabeça de ouro, Babilônia. Os irmãos lembram? Pode decorar isso, né? Cabeça de ouro, Babilônia. Peito, aqui, de prata, Medo e Persa. Foram duas nações juntas. Uma maior do que a outra. Por isso que aparece aquele animal mancando de um pé mais curto do que o outro. É Medo, Persa. Os persas foram maiores do que os medos, tá? Então, queridos irmãos, foi com essas duas nações que Deus usou o rei Ciro para decretar a volta dos judeus para Jerusalém com os utensílios santos, através de Esdras. Foi assim. Agora, o que fez Belsazar? Ele foi e pegou todos os utensílios de Deus, de ouro, foi desafiar Deus. Eu já falei para os irmãos, você pode brincar de crente, você pode maltratar um pastor, você pode fazer o que você quiser, zombar de igreja, mas não brinque com Deus. Não brinque zombando de Deus e da autoridade dele. Deus zela pelo nome dele. Toda vez que homens e mulheres fazem isso, eles encontram, doravante, um castigo tremendo. Não brinque com Deus. Tá? Esses dias, eu tenho um amigo meu que mora bem em frente da minha casa. Eu conversei com ele, ele estava falando, pastor, eu não creio, a Bíblia pode falar muita coisa. Eu falei, olha meu amigo, você pode discordar de mim, mas brincar com as Escrituras vai ter um efeito sério na sua vida. Tá? Não brinque. Não brinque com coisas que foram santificadas. Tá? Então, você está desafiando a Deus. O que Belsazar queria era restaurar o reino da Babilônia com um sistema ante a conversão do pai dele. Nada de conversão. Nós vamos restaurar tudo. Vamos mostrar que esse Deus de Daniel não serve. Vamos trazer todos os utensílios e vamos fazer um carnaval aqui, lá no palácio? Vamos. Chamou todos os funcionários públicos, levou os utensílios para tomar suas pingas, suas cervejas, seus vinhos, né? Com mulheres à vontade, brincando, zombando, rindo, um verdadeiro escárnio com coisas santas. Olha, queridos irmãos, nós temos aqui a denúncia da fé. É o capítulo 5. Nesse capítulo, os irmãos não veem arrependimento. Eu vou lembrar aqui, onde há juízo, não há arrependimento. No capítulo 4, nós vimos arrependimento. Por quê? Deus entrou com sua misericórdia. Capítulo 5 e capítulo 6, não. É juízo. Então, queridos irmãos, o que aconteceu? Não há convite ao arrependimento. Quando ele estava no palácio,
Os irmãos conhecem a história. Eles olharam para a caiadura da parede e viram aquela mão escrevendo. Mene, mene, tekel e farsim, se não me engano. Farsim. Escrito ali. Olha, queridos irmãos, Deus sabe como desmanchar um carnaval. Já viu? Deus sabe como entrar numa festa e cortar na hora. O que era alegria, o que era felicidade, o que aquele rei pensou que era conquista, de repente começou a tremer todo mundo. Todo mundo parou. O Deus da Bíblia faz isso. O Evangelho faz isso. O Evangelho não é só para dizer você quer aceitar Jesus. O Evangelho é para publicar o pecado. É para fazer o homem temer. É para fechar a boca do homem. A Bíblia diz no livro de Abacuque: cale-se diante dele toda a terra. Feche a boca. Ele é Deus. Então, irmãos, ali no palácio, quando aqueles homens estavam embriagando, com orgia com as mulheres deles, zombando de Deus, zombando, usando os utensílios sagrados do Senhor, Deus entrou. Eu corto na hora. Estava ali uma mão, só uma mão, escrevendo, irmãos. A sentença de Babilônia e a sentença de Belsazar. Porque ele não ouviu o pai. Ele não entendeu o sonho. Ele não compreendeu. Ele não deu glória a Deus. Os irmãos lembram? Quando os homens não ouvem o que está escrito, Deus tem uma outra forma de escrever. Já viu? Quando os homens não querem ouvir a palavra de Deus, as misericórdias de Deus, então Deus vai, Ele sabe como escrever. Ele sabe como marcar uma sentença. Ele não somente escreve na parede, tá? Ele escreve na perna de alguém quebrando. Ele escreve no carro. Ele escreve assim, numa doença. Se não ouviu a verdade, Deus tem o seu dedo de escrever. Ele escreveu o que ali? 3 coisas. Vamos lá? Vamos voltar para Daniel, capítulo 5. Queridos irmãos, e vocês vão ver as palavras que foram escritas ali. Versículo 5. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei. Os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram. E os seus joelhos batiam um no outro. E agora vamos ver o que Daniel fala ali. Veja o versículo 24. Então da parte de Deus foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Não são 4, são 3. Mene, mene é porque dá ênfase ali o primeiro. Mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Está vendo? Mene, mene. Contou e deu o fim. Então Deus está dando ênfase aqui. Veja aqui que nestas 3 palavras tem pecado, justiça e juízo. Estão vendo aí? Vamos repetir. Mene, o pecado. Contou Deus o teu reino. Veja, tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Juízo, ou justiça, digo. Está vendo? Balança e justiça, irmãos. Você compra alguma coisa no mercado, eu compro 1 quilo, eles vão pesar 1 quilo lá. Justiça. E dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas.
juízo. Então temos aqui, na vida de Belsazar e no reino babilônico, 3 coisas. Quais são? Vamos falar juntos? Pecado, justiça e juízo. Está vendo? Agora lembre bem, não entrou misericórdia aqui. Não entrou. Daniel não falou de misericórdia. Não. Daniel não evangelizou. Daniel não era arminiano. Tá? Ele falava o que Deus mandou para falar. O que estava lá escrito era aquilo lá. Está vendo? Eu não tenho outra coisa. Quando Daniel falou com Nabucodonosor, os irmãos lembram? Daniel falou: Nabucodonosor, ó rei, acorda, tem compaixão dos pobres, arrependa dos seus pecados. Uma palavra de misericórdia. Mas aqui não. Ele falou só o que estava lá. Está vendo? Então, queridos irmãos, vamos lá. Tudo o que Deus havia feito no passado, com o pai de Belsazar, com o que ocorreu no sonho, com o que ocorreu na experiência de Nabucodonosor, foi para humilhar Belsazar. Está vendo? Brinque com Deus. Zombe dele. Escarneça de Deus. E você verá como ele escreve a sentença sua. Agora, queridos irmãos, quando os registros divinos não entram no coração, Deus há de escrever de forma diferente. Olha o versículo 22 do mesmo capítulo. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto. Está vendo? Ó, queridos irmãos, eu lembro vocês que o mesmo Deus que amolece o coração do homem é o Deus que endurece o coração. Você sabe que o cimento faz isso, né? Você põe cimento na areia, joga na água. Ele vai amolecer? Não, passa de um dia para outro, ele vira pedra. Tá? O mesmo Deus que amolece o coração é o Deus que endurece. O Deus que amoleceu o coração de Nabucodonosor para crer nesse Deus, dar-lhe glória e morrer salvo, foi o Deus que endureceu. Deus estava dizendo à Babilônia o que ele faria com o país e fez com seu rei. Os irmãos devem ligar este capítulo aqui com o capítulo 51 de Jeremias. É o maior capítulo daquele livro. Ali é uma profecia do que Deus faria com Babilônia, irmãos. Fez com Belsazar e fez com o país. No final, Deus faz uma ilustração naquele capítulo. Pega uma pedra, amarra uma pedra numa corda e joga lá no rio Eufrates, rio fundo. É assim que eu vou fazer com Babilônia. Queridos irmãos, Babilônia foi destruída, nunca mais foi reconstruída. Até hoje estão as ruínas de Babilônia lá naquela região do Iraque. Tá? Nunca mais foi reconstruída. O que nós temos aqui, irmãos? Vamos voltar para Belsazar? Nós temos o seguinte: quando ele chamou Daniel para interpretar. Por que ele chamou Daniel? Ele não sabia de Daniel? Ele não sabia que Daniel tinha interpretado os sonhos? Ele não soube que Daniel tinha falado com o rei do castigo que viria? Sabia. Mas quando o homem não quer obedecer a Deus, quando o homem tem o seu coração endurecido, ele chama psicólogos, ele chama falsos pastores, ele chama tudo aquilo que é mestre deles, que pode dar uma informação errada. Tá? O mundo de hoje está assim, queridos irmãos. Eu não quero ouvir conselho de pastor. Eu não quero ouvir conselhos bíblicos. Eu não quero ouvir sobre o caminho estreito.
eu não quero, eu vou procurar outro. Tem muita gente aí que pode passar a mão na minha cabeça, orar por mim, dizer, vai, Deus está abençoando você. Eu já vi isso demais hoje, irmãos. Olha, Deus não tem maldição para você, Ele vai tirar a maldição da sua vida. Foi assim com o rei Acabe, os irmãos já sabem, eu falei tanto sobre ele. Ele queria o quê? Ele queria um reinado cheio de bênção, cheio de vitória. Ele chamou quem? Chamou Elias? Não. Ele chamou o profeta Micaías? Não. Ele chamou quem? Os profetas dele. Os profetas chegavam e falavam assim, pode ir, Deus está contigo, Deus vai abençoar. Aqueles homens queriam dinheiro no bolso, queriam estar no palácio, comer do bom e do melhor. Está vendo? É assim que acontece. Belsazar chamou Daniel? Não, não chamou. Chamou quem? Chamou os magos, os feiticeiros. Interpreta para mim. Irmãos, era para acordar. Acorde, homem. Você não lembra do sonho do seu pai? Nenhum deles interpretou. Aí entra a mãe dele. Tem no teu reino, tem um homem cheio do espírito dos deuses. Era assim que os incrédulos falavam naquele tempo, né? Chame. E agora, irmãos, como é que o incrédulo se porta diante de um conselheiro de Deus? Veja, observe bem aqui, irmãos. Versículo 16. Eu, porém, ele falando com Daniel, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Olha, irmãos, veja bem, o que temos de lição aqui? Nós temos seguintes. A primeira aqui é que o homem ímpio, perverso, ele quer comprar os servos de Deus. Ele quer pagar os pastores. Está vendo? Ele quer pegar um profeta de Deus, falar, eu vou te dar tudo isso, me interprete. É uma forma de comprar a pessoa. Está vendo? Eu vou te dar dinheiro dentro da igreja, se você pregar o que eu quero ouvir. Está vendo aqui? Os homens são assim. Eles não querem maldições, eles não querem terror, eles não querem juízo, eles querem só amor, paz. Eles querem que tragam flores para eles. Só que aqui, ele estava diante de Daniel. Quem é esse Daniel? Daniel foi aquele que interpretou o sonho, lembra? Aquele que falou do cabeça de ouro, do peito de prata, os quadris aqui, de bronze, e os pés de perna, e as pernas e os pés de ferro e barro. Daniel entendia. Daniel sabia do fim do reinado da Babilônia. O que Daniel fez? Olha, respondeu Daniel, versículo 17, e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, eu lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel podia receber? Há alguns casos de profetas que receberam, mas ele não estava interessado naquilo. Ele sabia do que iria acontecer. Ele também conhecia aquele homem. Daniel trabalhava no palácio, sabia quem era aquele homem, arrogante, orgulhoso, vaidoso, cruel, idólatra. Então pode entregar. Os irmãos lembram de Eliseu? Quando Naamã foi lá para ele curar Naamã, e ele mandou Naamã para o Rio Jordão, falava, vai lá, mergulha 7 vezes, mergulhe. E Naamã mergulhou e foi curado. Naamã voltou para dar os prêmios para ele, falou, não quero não, pode levar, não preciso. Os irmãos percebem
que nada compra a verdade? Por que Belsazar queria aquilo? Porque ele não estava pronto, com o coração quebrantado, para se humilhar. Ele só queria ouvir aquilo. É igual alguém que ouve a mensagem na igreja e diz: foi uma benção a mensagem, falou ao meu coração, mas sai e esquece. Está vendo? O que pregou? Aquele pregador maravilhoso, ele pregou, foi uma benção. Mudou sua vida? Transformou seu coração? Fez você se humilhar perante Deus? Não. Então não resolve nada. Olha, queridos irmãos, Daniel fala com ele. O rei, Deus, versículo 18, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, grandeza, glória e majestade. E por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e quem queria abatia. Quando, porém, o coração dele se elevou, seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos moteses, deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que Deus o Altíssimo, até que conheceu Deus Altíssimo, que o Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E agora vem a mensagem direta. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto. Olha, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Os irmãos estão vendo aqui o resultado? Então, pecado, justiça e juízo. Chegou o juízo. E quando Deus vem com juízo, Deus fala: agora é a sua hora, você vai morrer. Era isso que Daniel queria falar. Não tem arrependimento para você. Não tem. Chegou, endureceu o coração. E quando chega isso, queridos irmãos, quando chega um momento desse, o homem fica duro. Sabe o que acontece? Ele fica mais humanista ainda. Ele fica mais voltado para os seus interesses egoístas. O homem não crê, mesmo na hora final, que Deus vai fazer o que Deus prometeu fazer. Os homens não creem, com o coração endurecido, eles não creem que Deus é capaz de fazer o que Ele prometeu fazer. O que é que ele faz? Olha o que Daniel falou. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão. E olha o versículo 28, que eu vou saltar aqui para chegar lá. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e persas. Cortou a cabeça, jogou a cabeça de ouro para longe. Babilônia extinta, não mais existirá. Babilônia foi jogado como uma pedra no meio do rio Eufrates. Tibum, afundou. Acabou. E você, o rei, está indo para o castigo. Está vendo? Mudou o homem? Uma mensagem do evangelho muda? Devemos pregar só amor? Não. Devemos pregar o juízo. Os homens estão condenados.
Eles não vão conhecer o amor de Deus, se não conhecer o juízo de Deus. Ah? E agora, o que aconteceu? Olha o versículo 29. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura, lhe pusesse cadeia de ouro no pescoço, proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Olha o homem endurecido, ele eleva quem? O homem. Oh, que pastor maravilhoso, olha como ele prega bonito, vamos dar um presente para ele, mas não muda o coração, está vendo? Ele é humanista, ele eleva o homem, não a glória de Deus. Veja um homem inquebrantável, irmãos, veja um homem que nunca se humilhou perante Deus, não, ele está pronto a coroar as pessoas. Pegaram Daniel foi passivo nisso. Encheram de uma roupa bonita, coisa de ouro, e uma posição melhor, o terceiro, num reino que ele não dirigiria mais. Está vendo? Queridos irmãos, veja, a interpretação do sonho, a interpretação daquelas mãos lá, não fez o rei reconhecer seu pecado. Você pode pregar, mas o homem, quando Deus endurece o coração, é para chegar ao juízo. E o que aconteceu? Versículo 30, naquela mesma noite, foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, da Média, irmãos, não existe mais essa nação, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Vendo? Enquanto ele estava no palácio, gozando das alegrias, e ouvindo a mensagem que deixou atordoado, os dois reinos juntos entraram na Babilônia, mataram os funcionários, mataram os soldados e ocupou o trono. Está vendo? Se você não ouve a palavra, você vai ser humanista. Eu vejo hoje o cristianismo moderno está pronto a pagar bonito, está pronto a dar dinheiro para ouvir o que gosta de ouvir. Está vendo? E o que acontece? O juízo virá. Você não quer ouvir a palavra de Deus? Não quer ouvir de um Deus de amor, que enviou seu Filho ao mundo para salvar? Quer continuar no seu pecado? Não quer dar glória a Deus no seu viver? Não quer? Então virá o castigo. É assim que Deus faz. Que o Senhor, queridos irmãos, venha a tomar as nossas vidas. O que nós mais precisamos hoje? Homens e mulheres quebrantados. O trabalho da nova era tem endurecido, betomado os corações dos homens hoje, para não ouvir a verdade. Muda Deus? Não. Ele é o Deus de compaixão e o Deus de juízo. O mesmo Deus que salva é o Deus que ordena. Apartai-vos de mim, o Deus de juízo. O Deus do céu é o Deus também do castigo eterno. O Deus de juízo. A balança dele é justa. Não queres ouvir? Não. Então virá o castigo. Mas talvez tenha alguém que ouviu a mensagem, entendeu, se humilhou perante Deus, está pedindo ao Senhor agora misericórdia, compaixão e salvação. Este é o momento para a grande obra salvadora que vem do Senhor Jesus Cristo.